Internacional não conseguiu vencer o São Paulo. Não, para. Como não venceu o São Paulo? Vitória ontem de 0-0. Nossa senhora. Uma grande vitória. Jogo modorrento, jogo morno. Se pode haver, não. Fabrício melhor em campo. Fabrício melhor em campo. Não. Aqui tu não vai dar esse cachorro. Não, Fabrício melhor em campo? Não, tu não vai me dar esse cachorro. Eu acompanho o canal Vozes do Gigante. Manuel Fabrício, por favor. Eu acompanho... Já? Manuel Fabrício. Mas já? O goleiro não toma gol, velho. E lá o torcedor colorado escolheu o Fabrício o melhor em campo. Ou Fabrício, pode escolher. Fabrício. Ou Manuel Fabrício. Vamos lá. É jogo para celebrar, Lucas? Vitória de 0-0 do Inter. Vitória de grande vitória. Não, depois da derrota maravilhosa, por que a gente não pode falar que foi a derrota maravilhosa, a derrota esperada, aquela coisa. Então, para mim, é uma vitória de 0-0 ontem do Inter. Porque, querendo ou não, falando sério agora, né, o São Paulo é um grande adversário, tá com um time bem encaixadinho pelo Zubeldia, não perdeu ainda, né, com o novo treinador. Tem um ataque muito bom com o Lucas Moura, quando veio jogar por dentro, né, o Inter teve muita dificuldade. O Ferreira entrou bem no jogo no segundo tempo também. O Calleri sempre é o cara perigoso. O Inter escapou ali no VAR, né, que é um lance bem duvidoso, bem milimétrico ali do... Foi no fio de Vocês cabelo, ficaram convencidos do impedimento? A gente nunca fica convencido com a linha do VAR, depende do ângulo da linha ali, mas enfim, dessa vez eu vou dizer foi assim, pro urge Inter, que isso seja modificado pela FIFA, né? E escapamos. Mas o grande ponto né, o Inter ontem, né, já não bastasse todos os problemas que tem, né, o Inter foi pro jogo ontem com 6 jogadores fora, Maurício, Alário, Borré, Valência, Mercado. Aí com 2 minutos, tu perde o teu principal jogador. Sim. Perdeu o Alan Patrick. Aí o Cudê olhou pra trás, botou o Johan. O Johan é um cara esforçado, tenta, né? Combina a jogada, briga muito, mas ele não é o Alan Patrick, ele não é o Maurício, ele é um jogador inferior. É um cara que transpira muito e foi o que o Inter fez ontem. O Inter transpirou muito, o Inter marcou, o Inter competiu, né? O Inter deu carrinho, o Inter brigou. Aliás, se a gente fosse escolher, né, os melhores jogadores em campo ontem, dá pra botar toda a defesa do Inter. Fabrício, Bustos muito bem, Vitão muito bem, Fernando jogou uma partidaça. O René, quando começou, né, a ter o protagonismo de ser o volante, ser o meia, ser o armador, ser o cara da bola parada, né, voltou aquele ranço, né, da torcida em relação a ele. Mas o Inter fez o que pôde ontem contra o São Paulo, né? O Luca é um jogador também esforçado, mas a bola não chega, ele não tem a qualidade para sair e tabelar, né? Ficou muito nas costas, né, do Bruno Henrique e do próprio Wesley, ontem estava muito bem marcado. Chute de esquerda, então, assim, chute cara, direito. um 0-0 ontem é para celebrar, é ponto ganho do Inter, né? O Inter conseguiu, né, somar contra o São Paulo, que é um concorrente que está ali na parte de cima da tabela, a rodada não foi boa para o Inter, mas ainda são 6 pontos do Flamengo, que hoje é o líder com 2 jogos a menos. Com 2 jogos a então menos. A gente se apega tá ao alcance, nisso. né? Então o Inter pontuou, poderia ter perdido o jogo ontem. É importante. Concorda, Alexandre Ernest, com a análise de Lucas Colar? Não, com certeza. Não tenho dúvida. O São Paulo é postulante ao título brasileiro. São Paulo, Libertadores. Bom time do São Paulo. O São Paulo, o Zubeldia está fazendo um time bem organizado, potencializando inclusive todas as individualidades que eram medianas ali, né? Que a gente sabia que jogadores interessantes e tal, mas aí tu tem um cara que é na frente, um jogador bem interessante, que é o Calleri, né? E o meio-campo com o Lucas. O Lucas é um absurdo. Aliás, a gente tem que agradecer o Zubeldia, né? Tirou o Lucas no melhor momento do Lucas. Porque o Lucas Moura começou como ponta, não jogou absolutamente nada. Aí ele centraliza. Aí ele centralizou o Lucas Moura. Aí foi um caos generalizado. Tira o Lucas Aí ele Moura. deu 2 pancadas. Uma no canto, o Fabrício pegou, a cabeçada, o Fabrício pegou, o Zubeldia olhou. Não, vem. Não, vem pra cá. quando subiu Obrigado, a placa... Zubeldia, obrigado. Sim, quando subiu a placa no número do Lucas, a gente ainda se olhou e, graças a Deus, né? Porque se de repente ele tentar mais uma, cai. Tinha um planejamento, né, de aproveitamento físico do Lucas Moura, o que ele poderia dedicar ao jogo e chegou no limite. No primeiro tempo, o Palmeiras do São Paulo não quis. O São Paulo morcegou o jogo, né? O primeiro tempo foi muito Aliás, É que o grande problema do Inter também, o jogo né, na Rádio Ribeiro? Bandeirantes, cara, a vontade de dormir é imensa. É que o Inter tem um grande problema, né? O Inter não chuta gol. O Cudê ontem ficou irritado com isso e a gente concorda, porque o Inter roda. E ninguém chuta de fora da área. A gente não sabia se o Jandrei estava frio no jogo ontem. O São Paulo tem um goleiro de seleção que é o Rafael, botou um goleiro reserva. Não foi testado o goleiro do São Paulo. Eu sabia que o Jandrei foi reserva do assessor de imprensa do presidente hoje. É mesmo? Sim, o Jandrei foi reserva do Thiago Rocha, que é assessor de imprensa do presidente do Inter hoje, na base do Inter. Essa é a principal chance do Inter. Ó. É um cruzamento que o Bruno Henrique tá dentro da área pra fazer o gol. Mas não Vocês chute a não gol, sabiam não tem isso? chute. Não sabia. É sério. Não sabia. E é o goleiro que não foi testado ontem. Né? Isso aí. Não deu pra saber se estava bom, se estava mal, não deu pra ver. Thiago, bom goleiro bom goleiro da imprensa. Melhor que o César Fabres. É que nesse contexto... Melhor. Nesse contexto, por exemplo, agora quando o Inter for enfrentar o São Paulo lá no Morumbi, é muito provável que o Inter não vai ter 7 desfalques, né? E aí, com certeza, a gente vai ter também um enfrentamento mais difícil para o São Paulo.
Então, nesse contexto de time grande, quando trocam pontos, assim como eles empataram aqui, e aqui eu digo o Beira-Rio-se, muito mais para valorizar a torcida, né? Que fez uma festa maravilhosa lá em Criciúma. Mas se a gente joga no Beira-Rio, talvez fosse até diferente. Agora, quando o Inter for pro Morumbi, e aí com provavelmente Alan Patrick, Morumbis. com o Alário, o Morumbis, né? Com o Alário, com o Valência, com os jogadores todos que estavam fora, é o outro Inter também, né? A gente não pode esquecer disso. Então fica aquele pontinho aqui e uma vitória lá, agora tu faz aquele bom e velho 4 em 6. O próprio empate lá no Morumbi, daqui a pouco trocar com o São Paulo 2 pontos, beleza. Claro. Agora, fica uma pulga atrás da orelha, porque agora a gente vai pegar o Vitória em Salvador. Que não ganhou de Esse ninguém. é um jogo que tu não pode negociar pontos. Só que aí tu Isso. olha pra nominata do Inter pra jogar contra o Vitória, de novo, né? O problema que você tá falando do Grêmio é o mesmo do Cudê. O Cudê vai olhar a nominata do treino lá hoje. Pois é, não tem o Alário, não tem o Alan Patrick, não tem o Maurício, não tem o Borré, não mas tem o o Valência. Alário- Eu vou o escalar Alário é o quem mais- do meio pra o- frente? Não, O mas time o já não faz Alário- gol naturalmente, já perde um monte de gol. Agora tu não tem nem os caras pra O Luiz criar. Adriano vai jogar, não? Mas o Alário é o que eu mais